pessoal, bom dia! Bom dia! Olá! Sejam bem-vindos! Bom dia! Chegou a primeira, hein? Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como estamos? Terceiro dia já, hein? Bom dia! Todo mundo animado? Vamos chegando, bom dia! E aí, pessoal, como estão? Bom dia! Vamos iniciando. Vamos lá. Preparados hoje, bastante informação, né? Vamos lá. Então vamos iniciar. Com frio, né? Aqui tá esquentando aqui o tempo. Que tá esquentando, mas estamos animados aí. Hoje é um tema que eu gosto bastante, que é o familiar, né? Então vou começar me apresentando. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Débora Lee, sou gerontóloga, fiz a graduação em gerontologia na USP, fiz especialização em neurologia do adulto no Hospital Albert Einstein, fiz meu mestrado e estou terminando meu doutorado na gerontologia lá na Unicamp também. Eu estou aqui falando da cidade de Limeira, e eu tenho essa empresa que chama Elderly, Centro de Promoção do Envelhecimento Saudável. Então faz 14 anos que eu só trabalho com idosos e principalmente idosos que têm a doença de Alzheimer. E desde 2018 eu coordeno a Abras Limeira Vila Cláudia, que é aqui em Limeira também. Então sejam bem-vindos, né? Então, como dia 21 de setembro agora, segunda-feira, foi o dia de conscientização mundial da doença de Alzheimer, eu propus essa semana de conscientização sobre a doença. Então, na segunda-feira, nós fizemos uma live. As lives estão acontecendo ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook, na página do Elderly Centro de Envelhecimento Saudável. Então, na segunda-feira, sempre às 11 horas, tá? Então, na segunda-feira, a gente iniciou a live falando sobre o que é a doença de Alzheimer. Na terça-feira, ontem, a gente falou um pouquinho dos tratamentos, né? Os tipos de tratamento. Hoje, quarta-feira, a gente vai falar sobre família, né? Meu idoso está com Alzheimer, o que eu posso fazer? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre jogos de estimulação cognitiva, né? Vou dar dicas de como estimular nossos idosos com jogos e como a gente faz as atividades. E na sexta-feira, para fechar essa semana de conscientização, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Viver Duas Vezes, né, que é um filme que está na Netflix. A gente vai fazer uma discussão sobre esse filme. Então, quero que todos participem, tá bom? Então, vamos iniciar. Deixa eu tomar uma água. Primeiro, eu queria agradecer, né? Tá sendo super... Tô tendo uma devolutiva muito legal. Então, tá cada vez mais gostoso vir falar com vocês. Então, agradecer pelo carinho, vocês que estão sempre aqui, né? Bom dia, Cremilde. Então, seja bem-vindo, obrigada, viu, por vocês. Eu sei que o tempo é corrido, o dia a dia da gente, né, é muito difícil. A tá amando o livro, obrigada, viu, foi feito com muito carinho. Obrigada mesmo de coração. Né? O e-book, gente, tá aí na descrição, tá na página inicial do perfil, tá? Tá na página inicial, custa R$ 9,99. Então, você viu que eu me dediquei bastante. Então, vamos iniciar hoje como o tema é muito gostoso, é um tema que eu mais gosto e, na minha opinião, ele é de extrema importância, né, quando a gente fala de idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, qual que é o tema de hoje? Então, família, vovó, mamãe, titia e cachorro. Na minha opinião, o mais difícil de tratar dos idosos que têm Alzheimer é lidar com a família, né? Porque a família, a gente tem várias questões, porque a família, ela não vem só do problema do idoso. Geralmente são problemas que vêm de muitos anos. Então, a doença de Alzheimer, ela vai servir para mostrar, né? Vai tirar a sujeira debaixo do tapete.
Então, muitas vezes a gente vê que quando a gente está entrevistando o paciente, a gente lida com essa tensão familiar. Muitas vezes são filhos que não tinham muito contato. Tá bom, viu, querida? Obrigada, viu? Quem quiser ver, eu vou deixar gravado. Bom dia. A Alan tá falando assim que ela tá no trânsito, então ela vai assistir mais tarde. Mas obrigada, viu, por avisar. Então, sim, eu vou deixar gravada a live por uma semana, tá bom? Então, podem assistir quanto vocês quiserem. Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes, quando a família tem Alzheimer, vai trazer à tona muitas questões familiares. Então, muitas vezes são intrigas, brigas que essa família já tem há muitos anos e que estava ali escondidinha. Só que quando o filho ou a filha descobre que a mãe está com Alzheimer, percebe que vai ter que cuidar desse familiar, daí vem à tona vários problemas, né? Eu tô com um paciente que tá acontecendo isso, né? A filha fala que o pai xinga ela de tudo quanto é nome, outro dia ameaçou agredi-la fisicamente, e ela falou, nossa, eu retornei à minha época de quando eu era adolescente, de quando eu era nova, e chorava, né? Tá muito difícil. Daí eu explicando pra ela, não, é da doença, ele não tá fazendo de propósito, né? Ele não entende, fala assim que ele fica muito agitado porque ele acha que estão roubando o dinheiro dele, que ela tá fazendo na casa dele, que ela tá lá pra cuidar dele, né? Mas ele não entende, ele acha que ela tá ali como intrusa, manda ela embora. Então vem muitas questões da família que já estão enraizadas lá. Então é muito difícil para quem tem alguém com Alzheimer lidar com essa situação. Então por isso eu coloquei como temática também. Então vamos lá. Do nada, né, tenho minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, guerreiros que cuidaram da gente, né? Toda a nossa infância a gente lembra que passou com eles, tudo perfeito, de repente a gente começa a perceber que eles estão estranhos. Começa a colocar sal no bolo, de repente a vovó começa a esquecer o fogo ligado, porta aberta, começa a ficar um pouco esquecida, até que chega o diagnóstico, né? Vai no médico. Primeira coisa que a gente tende é negar, né? Imagina, não é, ela deve estar confusa, deve ser por causa que a semana passada ela foi viajar, então ela ficou confusa. Mas então a primeira coisa que a gente tende a fazer é negar a situação, né? A primeira coisa a gente não quer acreditar, e eu falo, igual eu falei pra vocês, eu falo por mim, que meus avós, né, um teve Alzheimer, ele já faleceu, e tenho minha avó com Alzheimer, então é muito difícil. Então, quando eu soube, assim, pra mim, a primeira coisa foi, não, imagina, é negação. Então, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer, né? Teve o diagnóstico, primeira coisa, respirar fundo e paciência, né? Não tem o que fazer mais, né? Infelizmente, daí a gente vê que aquela família começa a buscar tratamentos alternativos e começa do nada a correr contra o tempo. Mas não, primeira coisa, respirar fundo, ter paciência, conversar com outros familiares, tentar ajuda dos outros familiares, dos outros irmãos, por exemplo, e começar a traçar como que vai ser dali pra frente, né? Porque a doença de Alzheimer é uma doença que o pior dela, né? Igual eu falei pra vocês, né, nessa semana, que o problema do Alzheimer não é o idoso. O idoso mesmo, ele vai esquecer que ele tá com Alzheimer. O problema da doença de Alzheimer é quem vai cuidar, né? É muito desgastante você cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer. Que é o que a gente estava comentando aí, eu estava fazendo as enquetes aqui no Instagram, tô me divertindo com as respostas, viu? Muito obrigada para quem tá respondendo. Então a gente vê o quê? É muito difícil lidar com os sintomas comportamentais da doença. Então é uma pessoa que vai trocar a noite pelo dia, ela é uma pessoa que vai se tornar agressiva, vai cuspir no chão, vai pegar cocô e tacar na casa, vai tacar comida no chão, né? Até a gente vê, né, no filme que a gente vai falar sexta-feira, que é o Viver Duas Vezes, tem uma cena no final do filme que mostra que o idoso, toda vez que a filha colocava comida no prato, ele tacava pra trás, né? Então é muito difícil. Olha lá, a Michelle tá falando que assistiu a Live Inside, que eu indiquei ontem. Que bom, viu, Michelle? A Michelle tava na aula de ontem à noite? Quem tava na aula de ontem à noite? Fala um oi aí, pra eu saber mais ou menos, né? Então, a Live Inside, gente, é um documentário que tem no YouTube. E ele fala, é a Live Inside, tá?
ele mostra o benefício da musicoterapia, né? Eu falei também na live ontem, né, de sintomas, de tratamentos alternativos. A Sônia tava, Sônia Mai. Então, sim, então a musicoterapia, ela é muito importante, principalmente nas fases finais da doença de Alzheimer. Quando a gente acha que não tem mais o que fazer, a musicoterapia ela age como uma alternativa do tratamento também. Então assistam esse documentário Live Inside, é bem legal. Então sim, tem que ter paciência. Quem vai cuidar, igual eu comentei ontem, né? O idoso tem 12 filhos. Quantos filhos vão cuidar desse idoso? Um. Sempre vai sobrar para uma pessoa. Ou porque os outros não têm tempo, ou porque não tem dinheiro, é porque mora longe. Sempre vai ter uma desculpa e sempre vai sobrar para um filho. Raramente a gente vai ver famílias que têm essa união, né? Que todos vão ajudar. Igual eu tenho pacientes que têm até a união, mas o filho mora longe, né? Trabalha. Então sempre vai sobrar para um só. E qual que é o problema desse cuidado, né? Desse cuidador familiar ficar cuidando sozinho dessa pessoa? Que diferente da criança, a doença de Alzheimer, com o passar do tempo, ela vai piorando, a progressão dela ela vai ficando cada vez pior. Diferente de uma criança, por exemplo, que conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ficando mais independente. O paciente com Alzheimer não, é o contrário. Cada vez mais ele vai ficando mais dependente. Cada vez mais ele vai depender da gente primeiro vai começar a depender para tomar medicação. Depois vai ter dependência para conseguir ir em algum lugar. Dependência para ir até o banheiro, dependência para comer, até a dependência mesmo de ficar numa cama, que daí vai ser o banho no leito. Então, com o passar do tempo, a doença ela vai ficando cada vez mais limitante desse paciente. Isso vai fazendo com que cada vez mais o cuidador dessa pessoa vai ter mais que se dedicar a esse paciente. Então, se eu sou uma filha ou uma esposa que estou cuidando do meu esposo com Alzheimer, vai chegar um tempo que eu não vou conseguir fazer minhas coisas. Eu lembro pela minha avó e meu avô. Minha avó ela não podia ir na padaria, que meu avô ficava gritando, falando assim, ele chamava minha avó de mãe. Né? Mãe, desesperado. Tava na grade assim da sala, né? Minha avó tem uma janela enorme, assim, de vidro lá em São Paulo. E lá é um condomínio fechado de casas. Então meu avô ficava gritando, socorro, eu tô preso fora de casa, eu quero entrar em casa. Só que ele estava dentro de casa, né? Então é uma dica que eu falo para vocês também. O que a gente fazia? Já avisava todos os vizinhos, né? Como era uma vila, né? Todos lá se conheciam. A gente já avisava, ele tá com Alzheimer, então qualquer coisa vocês, né, não liguem, que ele gritava, né? Na hora do banho algumas vezes, ficava agitado. Então os vizinhos já sabiam, iam lá, acalmavam ele. Mas chegou um ponto que minha avó não conseguia mais sair de casa. Não podia levá-lo, porque levar ele no mercado, na padaria, ele ia ficar agitado, ia ser pior. E ela não podia sair também, porque se ele ficasse sozinho, ele ia ficar agitado também. Ficava fazendo escândalo, às vezes derrubava as coisas. Então chega um tempo que o cuidador familiar, ele deixa de viver a própria vida para cuidar dessa pessoa. A Cris tá falando aqui, ó. Com minha avó foi assim, uma pessoa muito boa, sem explicação. Teve filho que só foi ver no dia do funeral. Gente, é muito comum. Infelizmente a gente vê isso. Nunca ninguém tem tempo, nunca dá tempo de nada. Às vezes a família ajuda ainda com dinheiro, né, financeiramente, que a gente sabe que os gastos são muito grandes. Mas só que muitas vezes vai sobrar para uma pessoa só. Daí a Sônia tá falando. Isso é o que mais acontece. Eu, como filha de temporão, passei por isso ao cuidar da minha mãe. Muitos até pensavam que era minha avó, né? Como foi pra você cuidar da sua mãe, Sônia? A sua mãe já faleceu? Ou ela tá acamada? É você que falou comigo ontem, né, aqui na live. Como que é pra você? A gente não chega... E assim, é um misto de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que a gente, como filho, como neto, a gente ama o nosso familiar e quer cuidar, é muito desgastante, é muito estressante. Então a gente não quer reclamar. Então eu vejo a família, né, quando vai consultar comigo, o idoso, eles falam pra mim, não é que eu não ame minha mãe, não é que eu não goste dela, mas é difícil. Daí eu falo, não, gente, eu entendo vocês, eu já passei por isso, eu sei como é difícil. Não é que o filho tá reclamando do cuidado ou ele não quer cuidar. É que chega um tempo que a gente surta, porque
literalmente você deixa de viver a sua vida pelo outro. O que acontece? Você vai dar comida para ele, só vai comer depois que ele comer. Vai dar o banho. Então, toda a sua rotina vai ser preenchida para ele. No médico, você só vai para levar o paciente. É que acontece que os estudos mostram que o familiar que cuida desse idoso, ele vai deixar de ir no médico, não vai no médico mais ele sozinho, ele deixa de ir no dentista, ele deixa de fazer as coisas dele, de passear, fazer uma unha, qualquer coisa para distração, porque ele começa a cuidar 24 horas desse paciente. E o que vai acontecer? O burnout que a gente fala, né, que é nos estudos. Simplesmente o familiar vai ter um pane, ele vai pifar, vai ficar doente, porque ele não se cuidou. E o cuidado com o paciente, com o idoso, ele não é assim, vai durar 1 ano. Muitas vezes o idoso ele vai ficar 10 anos, 15 anos numa cama, né? Então é muito difícil, não vai ser uma coisa que vai ser momentânea. Ah, não, vamos cuidar 1 mês e passou. Não, ele vai ficar. Ninguém morre de Alzheimer. A doença ela é progressiva, demora muito para ele chegar na fase final. Muito não, né? Vai dependendo do paciente. Mas é muito desgastante. E o que acontece nos estudos que a gente vê? O burnout do cuidador, acaba esse cuidador morrendo antes do que o doente. Vocês conhecem alguém que morreu, que cuidava de alguém e acabou morrendo antes do que o paciente? Né? Muitas vezes na família a gente fala, nossa, coitada da tia, tá doente, tá com câncer. E quando a gente vê, a outra pessoa que estava cuidando dela acaba falecendo antes. É importante fazer terapia, e isso é muito importante, o atendimento multidisciplinar tá falando. No caso de quem cuida, sim, eu vou falar disso. Tanto é importante o tratamento psicológico pro paciente, principalmente pro familiar, como os grupos de apoio, né, que é como a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Então são grupos, lugares para a pessoa poder se desabafar, poder contar com outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, fala, nossa, eu tô cansada. Só quem tá passando por isso entende esse cansaço. Então, no grupo de apoio da ABRAS, ela vai ter contato com outros familiares que também estão passando por isso. Então, ela vai se sentir acolhida, vai sentir que não, ela não está sozinha. Tanto é que esse é o slogan, né, da ABRAS, você não está sozinho. Então, assim, isso é muito importante, faz com que essa pessoa tenha um ânimo. Outra coisa muito importante dos grupos de apoio que a gente nota, né, na época, nas reuniões, que muitas vezes a família fala assim, nossa, tô desesperada. A minha mãe não quer tomar banho e trocar de roupa antes de dormir, ela quer dormir de roupa. Daí lá no grupo tem outra pessoa que fala, nossa, eu passei por isso também com meu pai. E a gente resolveu assim, assim, assim. Então o próprio grupo, ele serve de apoio para as outras pessoas, porque um vai falando, né, soluções que eles tiveram, porque não é difícil, não é fácil cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Muitas vezes a gente como profissional também não sabe qual que é o segredo para resolver a situação. Igual a minha paciente, né, que eu contei para vocês ontem, tá vendo muita formiga, muitos bichos na casa. E a família fala, e aí? Eu também não tenho a solução, né? Mas a gente vai dando estratégias, tendo ideias com outros familiares que passaram por isso também. Então, por isso que é importante a participação do grupo de apoio. E o tratamento psicológico, principalmente, senão a pessoa ela vai surtar. E geralmente a gente vê que são os filhos que já estão mais depressivos, já estão, eu apontei, já tem problemas com a família, né? Parece que é a lei de Murphy, né? O filho que tinha mais dificuldade, que o pai menos tinha contato, e no final da vida é esse filho que vai acabar cuidando dele. Né? A gente vê muito disso também, né? Que os outros filhos não querem ajudar ou não querem cuidar. Então tem toda essa questão. Outra questão também... O grupo de apoio chama ABRAS, é a Associação Brasileira de Alzheimer. Quase todas as cidades têm, tá, gente? Vocês entram lá no Google, põem ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, lá tem a lista das cidades que tem. Então, aqui em Limeira, eu sou coordenadora da ABRAS, aqui em Limeira, Vila Cláudia. Mas eu sei que tem em Campinas, tem em São Paulo, tem vários em São Paulo, em vários bairros, né? Tem vários colegas, né, que são coordenadores também. Essa semana a ABRAS está fazendo bastante conscientização. Ontem, por exemplo, eles iluminaram ali aquele prédio da Avenida Paulista de lilás. Né? Em Ribeirão Preto também eles iluminaram lá a cidade com lilás, que é a cor da conscientização. Então procure na sua cidade, tá? Chama ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Todas as reuniões são gratuitas.
são palestras informativas ou grupos de reunião mesmo de comunicação entre um e outro. Santos, Cubatão, eu não sei todas que tem, tá? Mas eu conheço a de Santos, ela é um amor de pessoa coordenadora de lá. Então a gente tá num grupo aqui que só dos coordenadores do estado de São Paulo, né? Então ela é maravilhosa, assim, a de Santos é muito boa também, bem ativa. Então, sim, procurem, gente. O que eu sinto na prática, né? Eu vou desabafar aí com vocês. O que eu sinto mais frustrada é que nas reuniões da Brás, os meus pacientes, a família não vão, né? E eu, assim, às vezes, o que eu sinto? Que a família, ela coloca o idoso pra gente fazer estimulação e fazer as atividades. Só que ela mesma, ela quer, tipo, lavar as mãos dela. Então, ela, muitas vezes, eu convido, assim, eu tenho, acho que, um paciente só que a filha frequenta as reuniões, ela se esforça. Que os demais, eu sempre, faz anos, né, que eu trabalho com isso, né, desde o início, toda vez eu convidei, mesmo quando eu não era coordenadora, eu sempre convidava a família para ir nos outros grupos. Eles não vão. Então, assim, é incrível, parece que eu falo, vão lá na reunião para vocês se cuidarem, vocês saberem um pouquinho mais da doença. A família parece que ela não quer saber. Ela quer que você cuide do familiar dela e ela lave as mãos dela. Ela não quer participar, não quer saber. Daí muitas vezes são dúvidas que vão auxiliar. Daí a gente fica na reunião e fala, nossa, se a filha da senhora Maria estivesse aqui, ela ia, né, se beneficiar tanto, então a gente vê. Mas também tem um porém. Como geralmente as reuniões são à noite, ou então às vezes o familiar, né, até eu comentava isso com o meu chefe, né, o secretário da saúde, a gente estava fazendo um projeto bem legal com os cuidadores, né, de pacientes que estão acamados aqui na cidade de Limeira. A gente nem chegou a fazer o projeto por causa do coronavírus, mas a gente tinha conversado que muitas vezes o cuidador, ele não consegue sair. Eu visitei algumas casas, né, que ele pediu para eu ir junto com o programa de acompanhamento domiciliar, o PAD, daí a gente viu que tem famílias, assim, foi horrível, gente, assim, foi um choque de realidade, né, porque eu não tô acostumada a ir na casa dos pacientes, ainda mais pacientes da prefeitura, que são um SUS, né, são mais pobrezinhos. Então, eu vi, assim, na casa, a esposa esgotada, ela, assim, obesa, com dor muscular, dor na perna, ela falou assim, eu não consigo ir fazer uma caminhada, ela falou assim, o médico pediu pra eu fazer caminhada, pra eu me cuidar. Só que eu não tenho com quem deixar meu marido. O marido dela tinha tido AVC, não era Alzheimer, mas é super jovem. Ele tinha nem 50 anos. Teve AVC, ela cuidava dele. Então, assim, ela não pode sair de casa. Assim, ó, eu até contratei uma cuidadora, mas com o dinheiro que eu tinha, eu contratei uma cuidadora com preço mais acessível. Simplesmente eu voltei, ele tava cheio de escaras. Já formou ferida só nos 2 dias que ela ficou com ele pra eu ir ver o transporte público, né? Ela falou que tinha ido ver sobre o ônibus, né? Que aqui tinha mudado a empresa de ônibus. Então ela foi fazer a nova carteirinha pra ela e pro esposo dela. Assim que nesses 2 dias que ela deixou com o cuidador, que era mais acessível, o idoso teve ferida. Então, assim, a gente vê que... Vocês viram que é uma situação de calamidade pública. Quantas famílias nesse momento estão sozinhas, desgastadas mentalmente, psicologicamente, sem nenhuma rede de apoio. Então é isso também, além dos grupos de apoio, né, que são esses oficiais, né, os ONGs, esses grupos de apoio oficiais como a Brás, também é muito importante o grupo de apoio da rede social da família. Então muitas vezes a família, ela frequenta alguma igreja, na igreja tem um grupo que vai ajudar, mesmo na minha igreja tem as irmãs que elas vão nas casas para ajudar a dar banho, às vezes ajudar a fazer uma faxina, né? E tudo isso é muito importante. Essa rede de apoio com os vizinhos, né? Lá em São Paulo, lá em Copacabana, tem o projeto a Cidade Amiga do Idoso. Então o que eles fizeram, principalmente nesses prédios, né, grandes, até mesmo no Copan, que é em São Paulo, conversaram com os porteiros, fizeram treinamentos com os porteiros, porque o porteiro sabe tudo da nossa vida, o porteiro do prédio. Então ele consegue identificar, nossa, a senhora Maria não saiu de casa hoje. Então os próprios vizinhos, essa rede que a gente está vendo que está tendo agora com o coronavírus, então já tinha no Copan, por exemplo, que um vizinho ia na padaria, comprava pão para todos os outros vizinhos. Um vizinho que ia na farmácia, ou então ia lá, passava, ô dona Maria, tá tudo bem com a senhora? Então é uma rede de apoio também. Buscar isso que também, gente, é importante a gente pensar com a gente mesmo. Que muitas vezes a gente que é jovem, né? Estamos aí na flor da idade,
A gente pensa, eu não dependo de ninguém, não quero saber de ninguém. Só que a gente não sabe nem o nome dos nossos vizinhos, não sabe o nome dos nossos amigos. Então, muitas vezes, essa rede de apoio vai fazer falta. Né? A gente vê que nessas cidades de interior, um ajuda o outro, a gente vê que cada vez a gente está mais fechado em condomínios, cada um cuidando de si, e vai chegar um tempo que vai precisar de apoio. Né? Porque, aqui a Clemilde está falando, acho que eles também têm vergonha. Sim, tem vergonha sim. Né? Não é fácil de cuidar. Os filhos também têm... É igual eu falei, é um misto de sentimento. De repente, eles se veem de um dia para o outro cuidando do pai e da mãe, que sempre cuidaram deles. Não é uma situação fácil, é muito difícil. Então, tem várias questões psicológicas mesmo que a gente tem que tratar com isso. Essa aqui é a dificuldade. Então, é isso. Então, buscar rede de apoio. Nós estamos buscando rede de apoio também. Nós temos com quem contar, com amigos. Tá? Até os estudos mostram que uma qualidade de vida para o idoso, ela inclui uma rede de apoio abrangente. Né? Ele consegue ter, quanto mais amigos, mais rede esse idoso tiver, melhor vai ser o desempenho dele, melhor vai ser a qualidade de vida dele e até a satisfação da vida que ele vai ter. Então, a gente tem que nutrir nossa rede de apoio aí também. Né? Então, além de frequentar esses grupos de apoio, fica triste com o jogo de empurra, assim, um vai empurrar para o outro. Né? Infelizmente, ninguém quer cuidar. Ainda mais quando percebe que esse cuidado vai se estender por muitos anos. Né? É muito difícil, é muito difícil. Né? Essa é uma questão para a gente começar a refletir mesmo e pensar o que a gente pode resolver na nossa cidade. Né? A gente está aqui, vocês são cada uma de um estado, de uma cidade. Se cada uma de nós nos reunirmos, começarmos a pensar em propostas, ideias, para a gente mudar mesmo esse cenário, porque, gente, cada vez mais vai ser mais difícil. Que igual, os idosos que a gente cuida, ainda tem 7 filhos, tem 12 filhos. E agora a nossa geração que tem 1 filho ou 2? Eu vou deixar na mão dos meus filhos cuidarem de mim? Eu só tenho 2, agora que eu tenho um nenenzinho, né? Só tinha uma. Como que vai ficar não só o cuidado psicologicamente dos meus filhos, como também financeiramente? Vocês têm ideia quanto custa um cuidador de idoso? Quanto custa um cuidador aí na cidade de vocês? Respondam aí pra mim. Quanto custa um cuidador? Deixa eu espiar assim no Facebook. Quanto custa um cuidador aí na cidade de vocês? 12 horas, por exemplo, ou mensal? Respondam aí pra mim. Eu sei que aqui em Limeira, no mínimo, um cuidador, né, que eu dou aula para cuidadores, é 1.000, 1.500, 2.500 reais. Então, é um valor significativo. É um valor que é muito pesado para as famílias. Não é toda família que vai conseguir pagar. Quanto custa para o idoso ficar num centro-dia? Né, também é nessa faixa, só de dia. Quanto custa para ele ficar numa instituição de longa permanência? Também, cerca de 2.000, 2.000 por mês, né? Então, não é um dinheiro fácil. O salário mínimo é R$1.000, é 1.000 e pouco. Então, Então, se a gente é só um filho, igual na minha família, é eu e minha irmã só. Se meus pais, meu pai e minha mãe são jovens ainda. Meu pai tem 61 e minha mãe tem 60. Super jovens. Mas se daqui a pouco eles vão começar, né? Pode ser que tenha doença de Alzheimer. Ainda mais minha mãe, que o pai dela e a mãe dela tem Alzheimer. Então, eu fico desesperada, que se for depender de mim e da minha irmã, imagina, gastando R$2.000 com cuidador. Né? Graças a Deus, meus pais têm aposentadoria, tudo isso ajuda, mas a gente sabe que é um gasto muito grande. Fora a questão de você vai ter que usar fralda, vai ser a alimentação diferenciada, a remedicação. Então, a gente tem que pensar nisso também. Ó, em 2018, R$70 uma diária. Tava barato, né? Hoje em dia é até R$150 a diária, que são 12 horas, tá? Então é muito dinheiro, né? Então tem que pensar já nisso no nosso futuro também. Nós teremos esse dinheiro, como quem vai cuidar da gente? Vocês sabem que não tem muita instituição pública para idosos. Aqui em Limeira mesmo não tem nenhuma. Tem umas que são filantrópicas, né? Que tem um pouco da ajuda do governo, mas ela também é particular. Mas instituição pública a gente não vai encontrar. Centro-dia, então, é muito difícil da gente encontrar. E se tiver, vai ser pouquíssimas vagas. Então, a gente tem que pensar nesse futuro também. Então, qual que é a importância desse grupo de apoio? Além da paciência, respirar fundo, o que esse familiar tem que ter em mente? Entender e conhecer a doença.
Porque quanto mais ele entender a doença, mais ele entender que a mãe dele, ela tá pedindo pra ir embora pra casa dela por causa da doença. Que ela fala assim, eu quero ir pra minha casa, eu quero ir pra minha casa. Ela fica repetitiva. Que não é de propósito. Que ela não tá fazendo isso pra irritá-lo. Quanto mais ele souber disso, melhor vai ser o tratamento. A gente vê, nossa, minha mãe, ela fica toda hora... Todos os filhos nem ligam pra ela. Minha irmã mora lá em Pernambuco, nunca liga pra ela. E eu que cuido dela 24 horas, minha mãe não lembra meu nome. Agora, da minha irmã, minha mãe lembra. Toda hora fica falando da minha irmã. Então, como que se sente esse familiar? Né? Ele fica super triste, você acha que é de propósito. Não, minha mãe, ela faz isso, ela não come de propósito, pra me irritar. Então, a família, ela tem que entender da doença para entender que não é de propósito. Que o idoso, ele não tá fazendo de propósito, e sim é da doença. Meu pai fala que eu tô roubando ele, eu não quero nem saber então, vou embora. Não, gente, é da doença. Parece que é de propósito, mas não é. Então a gente tem que entender muito bem da doença para evitar que tenha essas questões familiares, né? Até brigas, intrigas familiares. Entender que não é de propósito. Eu coloquei aqui, né, ajuda psicológica que eu já falei, né, tanto do idoso para a família também é muito importante. Buscar terapias, né, igual eu falei, muitas vezes a família, ela vai ter então que buscar o tratamento. Então ela vai procurar um médico para fazer a medicação, né, para tratar essa medicação, os sintomas, né, de comportamentais desse idoso, e também fazer essas terapias alternativas, que seria atividade física, a estimulação cognitiva, musicoterapia, que a gente comentou tudo ontem como tratamento. Então essa família tem que buscar. Muitas vezes a gente vê que a família, ela não quer, ela deixa a mãe lá na casa, sentada o dia inteiro, assistindo televisão ali, e deixa Deus dará. Não é assim. Porque daí, o que acontece? Por exemplo, né, vai piorando, porque quanto menos atividade esse idoso tiver, mais atrofiado ele vai ficar fisicamente, psicologicamente. E tem um fator também que esse idoso participando de atividades vai melhorar o sono dele, vai melhorar a qualidade de vida desse idoso. Então vai fazer com que postergue que esse idoso piore também. E também até eu falo para os familiares, né, que trazem os idosos comigo. Aproveite esse momento que eles estão aqui no consultório, aí vocês pegam, vão respirar, vão pagar a conta de vocês, agende o dentista para esse horário. Então é um tempo também que eles têm para cuidar de eles mesmos. Né? Fala assim, não, fica tranquilo, pode deixar eles aqui que a gente está cuidando bem deles. Então também é um momento que a família tem de respirar, tem de cuidar de si mesma. Né? É um respiro para essa família também. Então buscar terapias para ajudar no tratamento desse idoso. Outra coisa, buscar ajuda. A gente está falando muito de família, que o familiar só tem uma pessoa para cuidar, né? Só tem um filho para cuidar. Mas tem também famílias, né, filhos ou esposa, que não deixam as outras pessoas cuidarem. Elas pensam assim, não, só eu que vou saber o que o meu marido gosta de comer. Só eu que vou saber o que ele gosta de fazer. Não, ninguém vai conseguir cuidar como eu. Então, muitas vezes a gente vê que o próprio familiar, ele não quer deixar outra pessoa cuidar. Não, só eu que sei cuidar direito, só eu que sei o jeito que ela gosta da sopa. Então, eu mesma, a própria pessoa, ela tá se sobrecarregando. A família, ela tenta ajudar, mas essa pessoa não dá espaço. Muitas vezes a gente vê a pessoa falando, não, eu falei pra ela, se ela precisar de ajuda, alguma coisa, é só me chamar. Mas a pessoa, ela não vai chamar, ela é orgulhosa. Então, muitas vezes a família, esse familiar, ele quer o cuidado, ele que coloca todo esse cuidado para ele mesmo. Né? Eu tenho uma amiga gerontóloga que o avô dela estava com Alzheimer, né? E ela contava que a avó dela, até ela contratou um cuidador que era meu aluno, né? Um cuidador homem para cuidar do avô dela, e ela contava que a avó dela não deixava o cuidador fazer quase nada. Ela ficava sempre em cima, ela falava, vó, vai descansar, o cuidador ele vai fazer as coisas. A idosa ficava lá. Porque na cabeça dela, não, ele gosta assim, ele gosta de comer assado. Então a própria idosa, ela se sobrecarregava, porque para ela queria fazer o melhor para esse esposo. Então ela não deixava outra pessoa cuidar. Né? Mesmo que tinha auxílio, a gente vê muitos filhos, também já vi, que a filha, eu conheci uma filha, gente, fiquei com muita dó, porque a filha já era idosa,
E a filha tava com a mãe, tinha acabado de vir do hospital, tava com Alzheimer, mas tinha ficado uma semana no hospital porque ela tinha piorado. Então tava com sonda, tudo. A filha, ela tava só o pó da rabiola, pele e osso. A filha não comia. Eu falei assim, você tá comendo? Ah, tô tomando só café, quando minha mãe melhorar eu como. Então assim, ela não casou, ficou a vida inteira pra cuidar da mãe dela. Então a gente via assim, ela totalmente desestruturada psicologicamente. Então eu pensava, meu Deus, o que vai ser dessa filha quando essa mãe falecer? Porque ela tá deixando a vida inteira dela pra cuidar da sua mãe. E a mãe vai falecer, gente. A gente sabe que todo mundo vai morrer. Então, como vai ficar o psicológico dessa filha que abandonou tudo, deixou de fazer tudo da vida dela pra cuidar da mãe dela? Como vai ser esse luto, né? Como essa filha vai enfrentar isso depois, né? Outra alternativa também, que na minha opinião ela é uma das mais eficazes, deixa eu ler aqui, depois eu volto. A Michelle tá falando, aconteceu isso comigo, quando meu pai estava internado. Minha mãe não aceitava que eu ficasse no hospital com meu pai. Só quando ela estava quase surtando que minha mãe, que ela aceitou trocar comigo um dia. Então a gente vê isso, né, Michelle, que eu comentei. A própria pessoa, ela não aceita ajuda. Ela não quer que ninguém ajude. Ela se recusa essa ajuda. Daí acontece igual você falou, acabou surtando. Não é fácil, gente. Não é fácil. Né? Eu sei que é difícil abrir mão, né? Eu também sou perfeccionista. Eu acho que só eu sei fazer as coisas. Eu prefiro eu fazer do que mandar os outros fazer. Pra mim ia ser muito difícil, assim. Eu vejo também, eu tô com o Denizinho pequeno, às vezes eu vejo, não, Débora, você precisa de ajuda, só chamar, eu venho aqui, eu fico um pouco com o seu filho pra você descansar. Eu não chamo. Eu sou daquelas que vou até o fim, faço tudo ao mesmo tempo. Então é muito difícil, sim. A gente vê que a pessoa vai acabar surtando e vai ser pior. Gente, o paciente vai morrer, a vida vai continuar. A gente acha, às vezes, que a gente é insubstituível. Não somos. Infelizmente, a gente vai acontecer... Se a gente ficar doente ou ficar acamado, a vida vai continuar. Se a gente morrer, a vida vai continuar. Né? A gente acha que não. Então, sim, eles conseguem se virar sozinho e as outras pessoas também vão conseguir cuidar, muitas vezes até melhor do que a gente. A gente tem que ter um voto de confiança. Então, voltando aqui. Então, o que eu acho que é uma das melhores soluções, né, nesse cuidado para diminuir a sobrecarga desse cuidador familiar é a opção do cuidador de idosos. Né? Eu sou suspeita porque eu adoro meus alunos, eu tenho extrema confiança neles, né, do curso de cuidador de idosos. Mas a gente vê, a família ela reluta mesmo muito pelo valor. E não tô falando de gente pobre não, tem gente que tem dinheiro, mas não quer pagar cuidador. Acha que é um dinheiro jogado fora. Ah, não, vou chamar minha sogra para cuidar. Não é a mesma coisa, tá? Então, quem puder ter ajuda de um profissional, busque a ajuda desse profissional. E remunere bem, gente. A gente vê assim que tem família que quer pagar para esse cuidador um preço muito baixo, desvaloriza a profissão de cuidador de idosos, não busca cuidadores que tenham profissionalização. Então, isso é muito importante, tá? Então, valorizem um cuidador de idosos também. E o cuidador, muitas vezes, ele tem um macete, como ele já cuidou de outras pessoas, ele consegue auxiliar. E muitas vezes vai dar esse respiro para essa família também, né? Vai ajudar na hora do banho, tem cuidadores que só dão banho. Então, é muito importante, sim, buscar ajuda. Quem tiver condição financeira, né? Que a gente sabe que não é barato. Outra coisa que a gente vê que é muito comum, né, nesse cuidado do familiar com esse idoso, e que é muito importante. Toda vez que eu for cuidar do meu familiar, eu tenho que pensar como, né, que geralmente é minha mãe, minha avó, meu pai, meu avô, como se eu estivesse no lugar deles, como eles cuidariam de mim? Vocês acham que quando vocês eram pequenos, se os pais, os avós de vocês tivessem condições financeiras, eles iam colocar vocês na mão de qualquer pessoa? Iam colocar vocês na mão de uma babá que não tá nem aí? Ou numa escola que tem má fama? Ou na mais barata? Eu acho que não, né? Acho que nossos pais, nossa família, sempre buscaram dar para nós, proporcionar para nós o melhor. Então, por que muitas vezes a família, ela quer o mais barato pro idoso?
quer economizar fralda, quer economizar na medicação, não acha os tratamentos caros, né? Fazer estimulação cognitiva é caro, mas fazer uma luz no cabelo de R$500, R$600 é barato. Fazer a unha na manicure toda semana por R$100, né, no salão caro é barato. Agora fazer a sessão de psicóloga R$100 é caro. Então a gente tem que também pensar no que a gente está dando de prioridade. Quais são os nossos valores. Porque às vezes a gente acha, já tá velhinha mesmo, pode ser qualquer um. Não. Cuidador não é tudo igual, gente. Então pesquisem, vão contratar cuidador, vejam o histórico desse cuidador, veja se ele fez curso, converse com as outras famílias que ele cuidou, que ele trabalhou, tá? Não vão deixar... Ou então também instituição. Vai colocar esse idoso numa instituição? Perfeito, maravilha. Mas não vão deixar esse idoso a Deus dará, né? Vão cuidar, dar uma olhada, vão visitar esse paciente, né? Até eu coloquei hoje como pergunta, né? Você gostaria de ir para uma instituição de longa permanência se tivesse Alzheimer? Daí a 100% respondeu que não. Daí uma respondeu lá, né? Que não, porque ela gostaria de ter contato com a família dela. Então a gente vê isso. A gente ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser abandonado. Mas os nossos idosos a gente deixa abandonado lá na instituição. O problema não está em eu institucionalizar, eu deixar esse idoso no centro-dia. Não, se eu não tenho condição de cuidar, se eu tenho que trabalhar, vou ter que deixar ele em algum lugar. É a mesma coisa da criança, né? Eu fiz uma palestra, né, com os idosos lá da Unicamp, e um deles me fala uma coisa muito importante. Eles falam assim pra mim, doutora, esse movimento que a gente faz, que é meio assim, que filha ruim, colocando a mãe na instituição, tá deixando a mãe de lado, o pai de lado, era a mesma coisa quando as mães, no início na época deles, colocaram os filhos na escola, na creche. Então elas falam pra mim, na nossa época, doutora, também quando a mãe saía para trabalhar e começou a colocar o filho na creche, as pessoas também criticavam do mesmo jeito que a gente critica agora as pessoas que colocam o idoso na instituição. Então a gente não pode julgar. Pode pôr numa instituição? Pode, até acho que deve, né? Mas você tem que olhar a índole dessa instituição, fazer visitas, confirmar como está sendo o tratamento. Então não é assim colocar lá e deixar. Ninguém coloca um filho na escola, na creche e deixa lá sem saber o que está acontecendo. Então você pode colocar? Pode. Né? A instituição ela é maravilhosa, ela é excelente para o idoso também. Ela tem contato com outros idosos, tem N benefícios, centenas de benefícios, dezenas de benefícios. Mas tem que investigar. Tá? Como se fosse pela gente. Nossos pais jamais deixariam a gente numa escola sem olhar, sem investigar. Então aqui atendimento multidisciplinar tá falando isso. Escuto muito estimulação cognitiva, eu vou fazer em casa e não faz, não procura profissional. Isso é verdade, gente. As pessoas, elas muitas vezes falam, vou pagar a estimulação? Não, eu mesmo vou fazer em casa, vou comprar um sudoku, uma palavra cruzada e vou dar pra ela. Mas não, a gente sabe que a família, gente, a gente não vai ter tempo. Eu vejo pela minha filha mesmo. Minha filha tá com 7 anos. Eu coloquei ela na escola de inglês, ela tinha 4 anos. Quando eu coloquei na escola, a diretora me chamou, né? Quando eu fui fazer a matrícula, falou assim, olha, as aulas aqui são nesses dias da semana. Mas é muito importante que você, como mãe e o pai dela, né, os pais, façam os exercícios com ela. Então, todos os dias é importante que ela tenha contato com o inglês, porque é o dia a dia que vai fazer com que ela aprenda. Gente, ó, desde quando ela tinha 4 anos, pergunta pra mim quantas vezes eu sentei com ela pra estudar, pra ver os videozinhos. Nunca. Nunca. Agora, na época da quarentena, a gente foi obrigado, né? Pela teleaula. Mas assim, de pegar ela, de assistir um filme em inglês, de colocar no desenho, eu nunca fiz. Por quê? A gente trabalha. Você chega em casa no final do dia, o que você vai querer fazer? Chegar em casa, trocar de roupa, fazer janta, comer e dormir. Você acha que você vai ter paciência de sentar com uma criança, de ficar fazendo a lição? A Cris deu risada. A gente não tem paciência. Gente, eu tô sendo sincera. A gente não tem paciência. Você acha que um familiar vai pegar o idoso e vai ficar fazendo a lição todo dia com ele? Não vai fazer. Teve uma paciente, gente, que eu sofri muito. Porque a mãe dela era maravilhosa. Todos os pacientes são maravilhosos. Eu sou suspeita porque eu amo os idosos. Mas a filha, assim, eu ainda fazia atendimento domiciliar para elas, depois mais na fase final. E eu falava assim para ela, olha, aqui tá um calendário. Eu coloquei o calendário para a mãe dela e falei assim, ó,
Por favor, ou você, ou seu irmão, ou tinha um moço que morava com ela lá, um primo dela, pelo menos uma vez por dia, vai com ela aqui no calendário e fala, olha, mãe, hoje é dia tal, mês tal, e faz um xizinho. Gente, eu ia lá toda terça-feira. Eu chegava na terça-feira, tava lá, a terça-feira só marcada. Tipo, a filha não tinha capacidade de mudar, de fazer com a mãe o calendário. Vocês acham que eles vão fazer atividade? Não vão fazer. Tanto é que muitas vezes eu mando atividade para casa, mas eu vejo que o filho torce o nariz, eu não vou mandar mais, porque para eles é um desgaste. Se o idoso sabe fazer sozinho, até eu dou para ele, falo assim, o senhor vai fazer assim. Agora, se já tá com Alzheimer, já ele não vai lembrar, eu não vou cobrar, porque eu sei que a família, ela não quer ter trabalho nenhum. E a gente, vai ser sincero, eles não vão fazer. Teve uma paciente minha que ela viu que a mãe dela não, foi super engraçado. A mãe dela era até jovem. E aí eu comecei a ensinar ela a fazer palavra cruzada. Palavra cruzada não, é caça-palavra. Gente, ela adorou tanto, mas ela adorava a caça-palavra, que o esposo dela fez, foi na banca e começou a comprar essas caças-palavras. Só que na estimulação cognitiva a gente não faz só isso, são várias outras atividades. Daí o marido comprou, tirou do atendimento. Agora a idosa declinou super, né? A gente vê, as pessoas não acreditam no nosso trabalho, né? Acham que é só joguinho. Então a gente vê que é muito difícil. E o familiar, querendo ou não, por exemplo, se ele vai toda segunda, quarta e sexta no consultório, nesses dias ele vai ser obrigatório a fazer atividade. Agora na casa da gente, ele vai fazer quando der, quando dá um tempinho. O idoso, ele não obedece. A filha fala, peraí, deixa eu ler aqui. Isso também quando o idoso também resiste em fazer com o familiar. Isso é verdade, isso que eu ia falar. Teve uma vez que a filha chegou no consultório e falou assim, doutora, meu pai faz mesmo as atividades aqui? Falei assim, faz. Ela assim, eu posso ver? Ela não acreditava, daí ela foi lá e viu ele fazendo, porque assim, em casa ele não faz. Ela achava que eu estava fazendo para ele, ou ditando. Para mim, não, eu falo para ele fazer. Ele sempre ajuda. Graças a Deus, os pacientes que eu atendo, eu nunca tive problema, né? Então, eu falava assim, olha, senhor José, por exemplo, é para o senhor escrever 20 nomes de cantores. Eu ia lá e deixava ele fazer, eu não ficava em cima. Vai, pai, faz isso, faz aquilo. O filho, ele tem aquela pressão. Daí o idoso, ele não vai fazer. E essa filha, ela foi e comprou o elástico que a professora de atividade física fazia. Comprou os pezinhos, tudo. Assim, doutora, sabe o que meu pai fez? Pegou tudo e trancou na dispensa. Falou que não quer saber de nada. Mas lá com o professor, ele fazia tudo. E comigo também. Então, assim, o idoso, ele não vai obedecer. Igual nossos filhos, né? A gente tá sofrendo com essa época da pandemia, de fazer atividade em casa. Minha filha não faz comigo. Se faz aquela luta, aquela choradeira, porque não quer fazer na hora e não sei o quê. Agora, com a professora, eles obedecem. Então, é a mesma coisa, tá? Eu não tô falando que idoso é igual criança, mas tem atitudes que vão ser semelhantes, principalmente nessa questão dele não querer fazer em casa e do familiar não vai fazer com ele. Gente, é ilusão você achar que ele vai fazer com a família, tá? Não vai fazer. Então, se coloque no lugar desse seu familiar. Você gostaria que assim, igual eu falei, o segredo para cuidar do idoso é tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Você com Alzheimer, você gostaria de ficar lá sentado o dia inteiro? Não. Você gostaria que sua família lutasse para você ter melhor qualidade de vida? Sim. Então faça isso também, né? Lute, né, pelo seu familiar. Outra questão muito importante, até fiz um vídeo no YouTube, eu até postei ontem aqui de novo na página do Facebook, tá, gente? Tem canal no YouTube. E quando o idoso não quer fazer o tratamento? Até porque a gente vê, quem tem Alzheimer, muitas vezes, igual nesse friozinho, o idoso, ele não vai querer sair de casa. Quem que vai querer? A gente também não vai querer. Se não fosse obrigatório trabalhar, fazer as coisas, a gente também não vai querer sair da cama. Então, muitas vezes, eles ligam assim, ai, doutora, minha mãe não quer fazer. E aí, o que acontece? Ah, eu vou deixar quieto porque minha mãe não quer fazer, ela falou que não é pra ela, que é jogo de criança. Só que o familiar não entende que esse idoso não tem mais discernimento maior, ele não tem mais capacidade de saber o que é bom ou ruim para ele. Então, quando a gente era pequena, a gente não queria comer, nossos pais não obrigavam. A gente não queria ir na escola, o nosso pai não obrigava.
Não batia, né? Mas obrigava. Na minha época não batia mais. Não sei, antigamente até batia, né? Então é a mesma coisa do idoso. Tudo que for pro bem dele, vai ter que obrigar. Então, assim, o que eu sinto? Muitas vezes eles não lembram o que é estimação comigo. Fala assim, você vai na doutora Débora agora. Ele não sabe quem sou eu. Então, ele fala, não quero ficar em casa, não quero me trocar. Eu falo pra filha, né? Eu falo pros filhos. Teve uma paciente minha que ela vinha de pijama no atendimento. Se não importa, o importante é trazer. Então, no começo, eles são resistentes. Ele acorda agora, tá friozinho, ele não quer levantar da cama. Mas aí você vai convencendo, né? Ele vai e ele acaba indo. Então, tem que forçar. Então, outra dica também que eu dou, que eu vejo muito nos atendimentos. Não fica falando assim, ó. A família, ela fica muito ansiosa, muito na expectativa. Então, ela fica assim, amanhã você vai na oficina de memória, hein? Sua memória vai ficar boa. Amanhã, hein? Vai começar a atividade. Então, fica criando expectativa nesse idoso. O que acontece? Chega amanhã e fala, não vou. Então, qual que é uma dica que eu dou pro familiar? Não fica falando muito antes. Simplesmente, a estimulação é 10 horas, 9 horas... Dá 8 horas, você acorda o idoso, dá o café da manhã normalmente, dá um banho e fala, agora a gente vai sair. A gente vai na estimulação. Já só fala na última hora. Não fica falando muito antes, porque senão eles não vão querer ir. Outra dica também que eu dou para vocês que trabalham com idosos daí. Muitas vezes o idoso que está com Alzheimer, ele tem muita dificuldade com questões de dinheiro. Então, muitas vezes, a família, ela quer que esse idoso continue tendo a independência financeira. Então, muitas vezes, eles pedem para os pais, para o idoso, para a mãe e o pai com Alzheimer, vir nos pagar, fazer o pagamento. Fala assim, olha pai, o tratamento é esse valor. Aí o que acontece? O idoso não quer fazer. Então, muitas vezes, eu tenho paciente que eu tenho que falar para ele que ele foi sorteado e ganhou atividade grátis. Porque se for falar que é pago, eles não querem ir. Então, também tem essas dicas. Não falem para eles, evitem falar do valor. Porque muitas vezes a família já está com o cartão dele, não tem necessidade de falar quanto está custando. Porque pro idoso, eles não têm noção agora o que é 100 reais, o que é 200, o que é 400. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma amiga cuidadora, né? Foi uma aluna minha, ela se tornou amiga minha. Ela falava que a idosa dava para ela 400 reais por mês. Só que daí a filha complementava o salário. Porque para a idosa, 400 reais era muito. Ela falou assim, tá aqui seu dinheiro, hein? Que caro que é seu tratamento, que é sua mensalidade, 400 reais. E a filha dava o resto escondido, porque senão a idosa não ia aceitar nem ter a cuidadora. Eles não têm noção de quanto que vale um dinheiro hoje em dia. Para eles, 400 reais, acho que é 400, como era o dinheiro antigo? Cruzado, cruzeiro. Então, eles não têm noção de quanto que é. Então, evitem falar de valores também, que muitas vezes eles não querem fazer o tratamento porque eles não querem gastar dinheiro. Então, deixa tudo em off aí com a família o valor, tá bom? Outra dica que eu dou pra vocês. Como que a gente faz para saber se eu vou levar meu idoso num tratamento em grupo, né, com outros idosos, esses grupos de terceira idade, ou se eu vou fazer tratamento individual? Então é o seguinte, quanto mais o Alzheimer ele já tá a progressão da doença, quanto mais grave já tá o paciente, mais individualizado tem que ser esse tratamento. Então, muitas vezes vai ter que ser o paciente com você mesmo, porque senão ele não vai conseguir entender as instruções. Agora, quando é um grupo saudável, igual eu falei pra vocês lá da Unicamp, 80+, todos ativos, daí pode. Tem vezes que eu tenho oficina minhas oficinas são bem concorridas lá na Unicamp. Então, assim, tem fila de espera. Então, tem vezes que eu abro uma inscrição para 50, até 60 alunos, 100 alunos. Daí eu faço tudo por slide, então eles são ativos, eles conseguem fazer as atividades. Agora, o idoso com limitação vai ter que ser ou grupo só de 3, 4 pessoas, 2 pessoas só com doença de Alzheimer, né, com a mesma patologia, ou individual, senão ele não vai seguir a instrução, porque cada um deles ali vai entender alguma coisa. Sem contar também que tem idoso que vai saber ler, outro não, então tem que ser um tratamento mais individualizado para esse idoso. E para finalizar, que a hora voou, né, hoje eu falei bastante, eu fiz um questionário aqui com vocês, a enquete, né, no Instagram, perguntando que se vocês tivessem a doença de Alzheimer, vocês gostariam de saber ou não. E 100% das pessoas falaram pra mim que quer saber. Né? Eu também, eu gostaria de saber se eu tivesse o diagnóstico.
Isso me intrigou muito, eu até vou fazer um dia só sobre isso, para falar um pouquinho para vocês nos stories, tudo. Que isso me intrigou muito. Porque se 100% de nós aqui que me seguem, vocês que me seguem, todos nós, gostaríamos de saber o diagnóstico, por que a gente não fala para o nosso familiar? 100% dos meus pacientes que vão no consultório, a família pede para eu não falar sobre a doença de Alzheimer. Tem uns que falam, nem toca nesse nome. Não quer que fala, quer que engane esse idoso. Fala assim, a senhora vai fazer ou atividade para melhorar sua memória, mas a senhora tá boa. Então a família, ela não quer que conta que tá com o Alzheimer, que tem a doença, mas se fosse a gente quer que fale pra gente. Então só pra gente começar a pensar sobre isso, né? Então não faça com os outros que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Até perguntei, por que a gente gostaria de saber? Para poder cuidar da nossa vida. Às vezes tem coisas pendentes, para saber do meu futuro, para eu poder anotar minhas coisas. Eu acho que eu tenho direito de saber meu diagnóstico, né? Eu acho que é um direito do paciente. Mas a gente sabe que não, muitas vezes a família ela não deixa a gente contar. Aqui também, ó, a Cremilde falou, a família não quer falar, mas só que a gente quer saber. Então, vamos começar a pensar sobre isso, né? Por que a gente não quer contar para os nossos familiares? Mas a gente quer saber. Eu quero saber eu sou daquelas que quero saber de tudo. Se eu for morrer, gente, vocês me contem. Prefiro saber. Mas a gente quer esconder para as outras pessoas, né? Se o idoso tá com Alzheimer, ele vai esquecer, isso é verdade. Mas na fase final. Mas no início do Alzheimer, dá para por exemplo, eu sou uma idosa milionária. E eu tô com o início de Alzheimer. Se eu já souber, eu posso já fazer a partilha dos bens. Se eu tenho um filho com uma família lá que ninguém sabe, eu posso ir lá pedir desculpa pro meu filho, conversar com meu filho. Então, na fase inicial moderada, ele vai saber. É lógico, com o passar do tempo, ele vai esquecer. Meu avô mesmo passava na televisão, Alzheimer, ele ia lá, Alzheimer na televisão. Só que ele não sabia o que queria dizer Alzheimer. Tipo, ele esquecia, ele não tinha noção do que significava essa palavra mais. Mas a gente sempre falou pra ele que ele tinha. Minha avó também, minha avó sabe. Então, assim, por que a gente esconde? Né? Por quê? Então, vamos pensar. O idoso ele coloca que tá esquecendo muito. O idoso percebe que ele tá ruim, mas a família fica, não, é assim mesmo, é da idade. Daí, muitas vezes, o idoso não quer ir fazer o tratamento porque ele fala, eu não tô precisando mesmo. Né? Então, vamos pensar sobre isso. Né? Vou contar? Não vou? Por que não? Né? Isso é muito importante. É muito legal a gente colocar essa questão. Deixa eu ver aqui o que falta, se tá faltando mais alguma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de falar? Não? Então, pessoal, estou finalizando a live de hoje. Nós nos encontramos amanhã para falar do tema que eu mais gosto, que é o quê? Estimulação cognitiva. Então, não percam, porque vai ter muitas dicas, vocês vão adorar. E na sexta, a discussão sobre o filme Viver Duas Vezes. Agora, se você quer saber um pouquinho mais sobre envelhecimento demográfico, quer saber mais sobre as demências, quais tipos de demência a gente tem, o que é a doença de Alzheimer, como surgiu a doença de Alzheimer, quais são as causas, seus sintomas, quais as fases da doença de Alzheimer, quais os fatores de risco, tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso, quais as alterações comportamentais, cuidados com os pacientes, como montar uma rotina com esse paciente de Alzheimer, a segurança desse paciente, quando que eu devo procurar um cuidador, quais atividades físicas para o idoso, alimentação, exercícios de memória, né? Como cuidar do cuidador e dicas de filmes que abordam a doença de Alzheimer. Eu elaborei para vocês um e-book, né, de 100 páginas que tem todas essas informações. Então, o custo dele é R$ 9,99 e para adquirir esse e-book é só clicar aqui no link que está na descrição do perfil. Ou quem não conseguir, só me mandar um direct ou uma mensagem que eu mando para vocês o link. Então, por apenas R$ 99,99, né, R$10, né, R$10 a gente não compra nada hoje em dia, você vai ter esse e-book completo com todas essas informações, tá bom? Tá lá, atendimento domiciliar comprou, né, o pessoal comprou, muito obrigada. Então, quem não comprou ainda, tá lá, aproveitem.
Então, vou me despedindo de vocês. A gente se vê amanhã. Tô muito feliz, sou muito animada. E tô preparando um monte de surpresa para vocês, hein? Então, muito obrigada por tudo. E até amanhã. Tchau, gente!